quem direciona ele, é quem guarda ele, é quem livra de todo mal. É que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus aí e receba o nosso pastor em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro culto da família 2026. Deus é fiel. Agradecer a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos permitiu mais uma vez estar na casa dEle. Muitos têm a oportunidade de vir, né? Mas não vêm. E quantos estão querendo esta oportunidade e não tem? Mas temos que ser grato a Deus por tudo. É verdade, meu diabo. Mas Deus é fiel. Aprove a Deus todas as coisas. Amém, igreja? Abra as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21, seu versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 21, seu versículo 9 em diante. Uma palavra de esperança para cada um de nós. Apocalipse, capítulo 21, seu versículo 9. Vamos ler em nome de Jesus. Vamos ler até onde o Espírito Santo nos levar. Então um dos sete anjos que trazia as 7 taças cheias de 7 últimos flagelos aproximou-se e me orientou: vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, e ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu esplendor era como um brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido, feito de cristal puro. Tinha um sólido e altéreo muro com 12 portais e 12 anjos junto aos portais. Nestas portas adornada estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Assim havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e eles estavam gravados o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 15. E o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento, larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. Versículo 18. O muro era todo feito de diamante. A cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de
cristal e de jaspe, o segundo de sífara, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de bérito, o nono de topázio, o décimo de crisopaso, o 11º de jacinto e o 12º de amértita. Versículo 21. E os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola, e a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente, como vidro límpido. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são os seus santuários. A cidade também não necessitava de sol, nem de lua, para que brilhasse sobre ela, pois a plena glória de Deus a iluminava, e o Cordeiro e o seu candelabro. As nações andarão sobre a luz desta cidade, e os reis da terra trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Versículo 27, e o principal de todos. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratica ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aquele cujo nome estão gravado no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Apocalipse, o livro de revelação. Um livro complexo, aonde muitas pessoas têm receio de meditar no livro de Apocalipse, porque é um livro da revelação, é o livro a qual o anjo se revela para João e começa a mostrar as coisas para ele, começa a mostrar as 7 igrejas, os 7 castiçais, começa a mostrar coisas interessantes para João, que serve para que a igreja fique alicerçada no Senhor. Mas os 3 capítulos finais do livro de Apocalipse é um capítulo que fala muito a igreja em direção para onde a igreja do Senhor vai. É o livro de Apocalipse, o versículo 21, ao qual nós acabamos de ler, 21:9, que fala sobre a cidade santa, a cidade, a Nova Jerusalém, aonde a igreja do Senhor, aonde o Cordeiro de Deus vai vir buscar a sua amada igreja. Mas lá no capítulo 20, o anjo do Senhor se revela para João e mostra um anjo descendo do céu com a chave na mão e uma corrente para estar ali aprisionando Satanás e os seus demônios por 1000 anos. E ali ele estava mostrando que o inimigo será preso. E agora nós lemos o capítulo 21, do seu versículo 9, aonde a palavra do Senhor vem nos dizer que um anjo se revela para João, e em espírito leva João a um grande monte. A palavra do Senhor diz que é da carne, discerne da carne. Quem é do espírito, discerne do espírito.
E o anjo leva João em espírito a um grande monte. E ali ele começa a mostrar uma cidade santa, que descia do céu. Uma cidade adornada, uma cidade preparada para cada um de nós. E ali o anjo começa a mostrar a João como será esta maravilhosa cidade. O anjo agora começa a mostrar a João e começa dizendo que a cidade vai passar um rio no meio desta cidade. Se você ler no capítulo 22, está falando deste rio. O rio que passa nesta cidade aonde nós não teremos mais sede, porque o rio da água da vida está passando por ali. Louvado seja o nome do Senhor. E ali dentro daquela cidade será plantada um jardim. Que jardim é esse? É o jardim do Éden, aonde Deus tinha preparado aquele jardim para cada um de nós. Mas por causa da desobediência de um homem, perdemos esta oportunidade. Mas Deus, ele vai colocar mais uma vez aquele jardim, e vai colocar ali também aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, para mostrarmos que Ele é Deus. E ali estará tudo que estava no jardim, vai estar agora nesta cidade que está preparada para cada um de nós. E ele começa dizendo que esta cidade será quadrangular. Pastor, o que é quadrangular? Um quadrado dos mesmos medidas, aonde terão 12 portas, 12 portais, em cada lado 3 portas, no oriente, no ocidente, aonde nos 4 cantos terão 3 portas, e em cada porta terá um anjo, um guardião, guardando estas portas. Este é o lugar, igreja, que está preparado para cada um de nós. Este é o lugar. E este lugar será arrodeado com um grande muro. E cada muro será como cristal. São 12 cristais que estão ali arrodeando aquela cidade. E as ruas serão como ruas de ouro. Ouros fino, ouro igualmente um espelho. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o anjo está se revelando para João e demonstrando para João qual será o lugar que os filhos de Deus, que obedecerem os seus mandamentos, que andar nos seus princípios, qual será a direção que cada um de nós iremos. E ali o anjo do Senhor começa a informar para João, detalhe por detalhe. Começa a mostrar para João, revelando para ele. Mas o que me chama a atenção é que também ele fala, o anjo ele revela uma palavra para João que muitas das vezes nós não queremos ouvir. O anjo fala para João que neste lugar não vai entrar coisas que desagradam ao Senhor, não vai entrar mentirosos, mas principalmente quem vai entrar é aquele que está escrito o seu nome no livro da vida. Quando Jesus pediu para os discípulos saírem para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor, e quando aqueles discípulos estavam ali pregando,
eles expulsaram demônios, eles fizeram prodígios e maravilhas também. E quando eles chegaram perto de Jesus, alegres e dizendo: Jesus, em teu nome expulsamos demônio, até os demônios sujeitam a nós. Jesus repreende eles e diz: não fique alegre por isso. Só fique alegre se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Então Jesus estava dizendo a ele: não interessa se você expulsou demônio, não interessa se você curou, se você libertou, se você transformou, não adianta se você é um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, não. O que adianta para mim é se o seu nome estiver escrito no livro da vida. É isso que Jesus está preocupado, igreja. Porque muitos estão aí dizendo, como está escrito na palavra: eu sou, eu posso. Mas nada adianta se o nome não estiver escrito no livro da vida. Então ali João está alertando a sua igreja, neste aqui, ó, no livro de Apocalipse, sobre qual direção nós devemos tomar. Ele está aqui nos alertando que se nosso nome não estiver escrito no livro da vida, nada adianta. Se meu nome e o teu nome não estiver escrito no livro da vida do Senhor, o que adianta estar na casa de Deus? O que importa para mim e para você, o nosso nome está aqui, ó, escrito no livro da vida. Aí no capítulo 22, a palavra do Senhor começa a dizer do grande julgamento de Deus. E a palavra começa a dizer: o mar entrega os seus mortos, a terra entrega os seus mortos, e todos aqueles que estão mortos vão subir, e aqueles que estão vivos serão arrebatados para ser julgados, para passar pelo tribunal de Cristo, e assim será a segunda morte. Porque esta vida que nós vivemos, assim quando nós chegar ao tempo de Deus nos levar, essa sim será a primeira morte. E nós ficaremos descansando no seio de Abraão, esperando aquele grande dia que Deus decidir que seu filho venha à terra e busca a sua igreja para ser ali julgada. E quando chegar o momento, todos nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Esta será a primeira morte. Pastor, e quando nós chegarmos a falecer, para onde nós vamos? Para o seio de Abraão. Nós vamos estar descansando naquele lugar, esperando o grande dia do Senhor. E quando chegar o grande dia do Senhor, que Ele colocar cada um de nós no tribunal de Deus, e começar a nos julgar pelos nossos feitos, pelaquilo que cada um de nós tem feito aqui na terra, seja ele de bom ou de mal, nós seremos julgados pelaquilo que nós fazemos. E quando terminar esse julgamento, quem estiver escrito o seu nome no livro da vida, será colocado de lado. Quem não tiver escrito o seu nome no livro da vida, automaticamente vai descer para o lago que arde em fogo. Essa será a segunda morte, aonde acabou para todos. É a morte eterna. Mas para aqueles que estão escritos no livro da vida, tem algo preparado. Porque o anjo já revelou para João, para aqueles que serão julgados, para aqueles que está escrito o nome, escrito no livro da vida, Jesus vai dizer: venha bendito de meu Pai, porque há algo preparado para cada um de vós. Porque eu tinha falado para os discípulos: eu vou vos preparar lugar.
Mas eu vou preparar o lugar e não vou deixar vós sós. Eu vou deixar um intercessor que vai interceder por cada um de vós. Quem é? O Espírito Santo de Deus. Então Jesus já tinha falado para os discípulos que ele ia preparar o lugar. Ele ia preparar esta cidade santa. Uma cidade maravilhosa para cada um de nós. E o anjo revela que Jesus descerá no seu cavalo branco para buscar a tua igreja limpa, para buscar a tua igreja adornada, para buscar a tua igreja preparada no Senhor. Isso é para mim e para você, igreja. Isso é para mim e para você, o que está preparado para cada um de nós. E quando Jesus voltar para buscar a tua igreja, será que nós estamos preparados verdadeiramente? É tempos difíceis, tempos trabalhosos. Estamos vivendo tempos que, como o diácono Anderson falou aqui na abertura do culto, que tudo contribui para mim e para você não vir na casa de Deus. Mas se vocês observarem, tem um versículo aqui que fala que o anjo ele desceu com uma vara para medir o tamanho do muro. Entenda uma coisa, igreja. Da mesma forma que nós medimos ao Senhor, é da mesma forma que Ele vai nos medir. Da mesma forma que nós damos prioridade a Deus, é da mesma forma que Ele vai dar prioridade a cada um de nós. Esta vara que o Espírito Santo, o anjo do Senhor está falando para João, serve para mim e para você também. Será que nós estamos dando a verdadeira prioridade ao Senhor? Será que no culto desse de domingo, eu não posso estar na casa de Deus adorando e glorificando o santo nome dEle? Mas não é disso que eu quero falar. O que Deus está direcionando a igreja nesta noite é sobre para onde nós iremos. O que Deus está direcionando a igreja nesta noite, no primeiro culto da família de 2026, para onde a igreja do Senhor vai. Porque existem dois caminhos, igreja. Ninguém se engane. Ninguém pense porque eu estou na igreja todos os cultos. Ninguém pense porque eu estou na igreja, eu sou batizado, eu falo em línguas, eu passeio no mistério do Senhor. Mas se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, nada disso vai adiantar. E uma grande responsabilidade tem cada um de nós. É de não apagar o seu nome. Só você tem a responsabilidade de deixar o seu nome aceso no livro da vida. Pastor, e como é que eu apago o nome do livro da vida? Pecando, transgredindo, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, me afastando da presença dEle. Aí o seu nome, meu nome vai assim se apagando, se apagando, se apagando. E quando a gente acha que o nosso nome está escrito, quando chegar naquele grande dia que ele fala assim, Davi, porque ele não vai reconhecer ninguém lá como pastor, como diácono, lá ele vai reconhecer todos nós como um só. Davi, a morte em suas mãos, e eu mostrar a mão para o Senhor, e eu estiver andando em transgressões, andando em pecado, andando fazendo coisas que desagradam o Senhor, Ele vai dizer, apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Eu estou falando de mim. Diz o Senhor, pastor, é de mim, porque todo mundo pensa que pastor não vai se andar errado, vai passar pela cabeça, não. Então é disso que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, quer alertar a igreja dele nesta noite. Uma palavra de esperança,
Uma palavra onde cada um de nós podemos ter a esperança e entender que se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, há uma cidade santa preparada para cada um de nós. E nesta cidade não haverá sol. Nesta cidade não haverá lua. Porque o resplandecer da face do Senhor vai clarear esta cidade. Esta cidade não precisa de templo. Porque o templo santo do Senhor estará lá, que é Deus e o Cordeiro, que é Jesus. Imagine, igreja, o que Jesus, o que Deus tem preparado para cada um de nós. E mesmo assim tem pessoas que não adoram um Deus desse. E mesmo assim tem pessoas que não procuram andar em gratidão a Ele. A Santa Jerusalém, cidade preparada para cada um de nós, cidade onde nós vamos viver eternamente, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais tristeza, aonde não haverá mais sofrimento, aonde nós vamos viver alegres, felizes, aonde nós vamos caminhar como corpo resplandecente. Ninguém vai entrar na cidade santa em carne e osso não, igreja. Nós vamos entrar com corpo resplandecente, como corpos de anjos. É isso, igreja, que está preparado para cada um de nós. É por isso que o anjo disse para João, que lá não entrará coisas que desagradam ao Senhor. Porque nós somos carne, osso, espírito. Imagine a nossa carne em uma cidade dessa. A carne pecaminosa. A carne que conduz cada um de nós a pecar, a errar, a fazer coisas que desagradam ao Senhor. É por isso que nós vamos ser transformados em corpo de glória. Imagine aí, igreja, ser semelhante a um anjo. É isso, igreja. É isso que está preparado para cada um de nós. Não perca esta oportunidade, igreja. Não deixe que Satanás sussurre no seu ouvido para você sair. Só depende de você. O inimigo ele só vai lhe tirar da presença do Senhor se você der lugar a ele. Se você não der lugar, ele não tem poder para lhe tirar. Se você andar nos princípios de Deus, ele não tem poder para lhe tirar da presença do Senhor. Aí lá no versículo, no capítulo 22, que é semelhante ao 21, se você ler o 21 e o 22, tem praticamente os mesmos versículos. Aí o anjo diz para João: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E depois deste versículo ele diz: e ficarão de fora. Aí é terrível. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a palavra de Deus. E ficarão de fora os homicidas. E ficarão de fora os feiticeiros. E ficarão de fora os idólatras. E ficarão de fora os afeminados. E ficarão de fora os mentirosos. E para onde vai esta parte será para o lugar que arde em fogo e enxofre. Então é um direcionamento que Deus está dando à sua igreja.
Se seu nome estiver escrito no livro da vida, você vai para a cidade santa, celestial, chamada Nova Jerusalém. Mas se o meu nome e o seu nome não estiver escrito no livro da vida, verdadeiramente nós iremos para o lugar que arde de fogo e enxofre. E a palavra ainda diz mais. Neste lugar, louvado seja o nome do Senhor, nela jamais entrará qualquer coisa impura. Os impuros não entrará. Tampouco alguém que pratique ações vergonhosas. Que pratique ações que venham a escandalizar o seu irmão. Nós que somos servos do Senhor, nós temos que ter muito cuidado para não praticar algo que venha escandalizar o seu irmão. Para que eu e você não venha virar pedra de tropeço. Da pessoa dizer assim, eu não vou congregar porque o pastor Davi não dá um bom testemunho. Eu estou sendo pedra de tropeço. Eu estou fazendo com que um irmão não venha congregar, seja aqui ou seja em qualquer lugar, por causa das minhas ações, das coisas que eu faço que transgride o nosso Deus, das coisas que eu faço que entristece o coração do Senhor, e que o ser humano está vendo o meu comportamento dizendo, por causa dele, eu não vou congregar, eu não vou aceitar a Jesus. É isso que a palavra está dizendo. Que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aquele cujo nome esteja gravado no livro da vida. É exclusivo, igreja. É exclusivo, igreja. Não é para todos, não, é exclusivo para cada um de nós. É exclusivo para aqueles que está escrito o nome no livro da vida. É selecionado. Meu diácono é selecionado, meu diácono. Sabe quando a gente vai catar uma fruta no pé? Um pé de acerola que é baixinho. Vou selecionar as melhores. Essa aqui tá bichada, quero não. É assim, vai ser selecionado, igreja. Vai ser assim, ó. Ó. Vai ser assim, ó. Contado a dedo. Mas está preparada para cada um de nós, igreja. É por isso que nós não devemos desistir no meio do caminho. A qualquer momento, igreja, a trombeta do Senhor, a última trombeta, ela toca. Aí Jesus vai vir no seu cavalo branco, os seus anjos, buscar a sua igreja, buscar aqueles que são remidos, buscar aqueles que estão andando em direção do Senhor, buscar aqueles que estão preparados. O noivo vem buscar a sua igreja. E a palavra do Senhor diz que ele veio buscar uma igreja preparada, uma igreja adornada. O que é adornada? Uma igreja que esteja toda preparada, uma igreja que esteja maquiada, uma igreja que esteja com colares, uma igreja que esteja preparada, igreja. Ele vem buscar esta igreja. Mas cabe a mim e a você. Pastor, e quem está preparado? Nós estamos se preparando para este dia. Porque se eu e você já estivesse preparado, Deus já tinha nos levado. Porque a palavra do Senhor diz que quando o varão chegar na estrutura de varão perfeito,
Ele vem buscar cada um de nós. Então nós estamos buscando a perfeição, para que Ele venha buscar a igreja do Senhor. Guarda esta palavra na tábua do teu coração e pratica esta palavra. Não deixa que nada e ninguém tire a sua coroa. Não deixa que ninguém apague o seu nome no livro da vida. Não deixa que ninguém tire você do alvo que é Jesus. Há algo de bom preparado para cada um de nós. Só depende de mim e de você. Só depende de nós, porque este grande dia está chegando. Este grande dia está chegando. E eu quero ter uma grande certeza que quando nós chegarmos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele falar: venham, bendito de meu Pai. Venham, bendito de meu Pai. É isso que nós queremos ouvir, igreja. É isso que nós queremos ouvir. Que os irmãos possam ter entendido esta palavra, a qual Deus colocou no meu coração para passar para a igreja do Senhor. Uma igreja de esperança. Uma igreja não, uma palavra de esperança para cada um de nós. E uma palavra também de reflexão, para que cada um de nós possa entender o quão é importante o meu e o teu nome está escrito no livro da vida. Amém? Eu quero convidar aqui o ministério de louvor. Louvado seja o